No século XIX, portanto, a sociedade burguesa olhava os movimentos sociais e tudo era problema. Tudo era problema. Movimentos de secessão eram problemas, movimentos reformistas eram problemas, movimentos revolucionários, então, são problemas. E aí a lógica do final do século XIX é exatamente atacar os movimentos sociais, desesperadamente. Tanto que no Brasil, nós tivemos um presidente no Brasil que vai dizer que a questão social era uma questão de polícia. No início do século XX, né? A ideia que o governo brasileiro tinha era que movimentos sociais tinham que ser tratados na base da cacetada. Fernando, não é só no início do século XX, essa mesma ideia perdura até os dias de hoje. É. E é por isso que algumas pessoas, na hora de entender o Brasil, voltam lá para o século XIX, porque, a bem da verdade, nós nunca fomos modernos no Brasil. Quando eu digo que fomos modernos, nós nunca passamos pela modernidade, nós nunca reconhecemos os direitos das pessoas, que é uma característica da modernidade, né? Nós nunca reconhecemos isso. Nós sempre olhamos a sociedade através de uma lente hierárquica. E de uma lente hierárquica, esses vagabundos que estão fazendo greve não podem fazer greve. Eles têm que calar a boca porque a rua é minha, eu tenho direito de passar. Mesmo que eu esteja indo para a praia e esse cara esteja fazendo greve para comer. Não interessa, eu tenho o meu direito de passar. Essa ideia de que os movimentos sociais, portanto, são sempre criminosos, ela vai mudar, vocês não vão acreditar quando. Isso é interessante. Essa é uma sacada muito interessante. Você sabe quem é o primeiro movimento, tirando a esquerda, tá? Tirando tirando a Internacional Comunista, tirando as tentativas de organização dos trabalhadores, a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, é de 1919, tirando a galera que já no finalzinho do século XIX tenta fazer isso, e tirando os movimentos emancipatórios que acontecem em Alemanha e Itália, que vão, obviamente, fazer parte daquele grupo de ideias para a unificação alemã e unificação italiana, tirando esses movimentos, o primeiro governo que reconhece um movimento social como sendo legítimo é o fascismo. É isso mesmo, pode sentar na cadeira direito. O fascismo reconhece pela primeira vez na história do mundo, naquele momento, o movimento social fascista como legítimo, como legal. Porque até então, todo movimento social era entendido como contrário à estrutura de governo. E, portanto, eram todos eles ilegais. Dado que a esquerda jamais tinha ascendido ao poder naquele momento, movimentos sociais eram ilegais. Não interessava qual era o jogo político burguês que se estabelecia na parte de cima. Vai ganhar aqui um liberal, vai ganhar aqui um conservador, não interessa se vai ganhar liberal ou conservador. A visão desses dois caras continua sendo que movimentos sociais são criminosos, tem que ser tratado na polícia, com a polícia. O primeiro movimento que olha para essa gente e diz o seguinte: não, vocês têm que dizer, vem com a gente, é o fascismo. E é por isso que o fascismo fascina algumas pessoas. E por isso que você imaginar que o fascismo ele é intrinsecamente uma forma de enganação é totalmente equivocado. O fascismo se baseia numa ideia de representação, sim. Aquelas pessoas se sentem representadas. Aquele é um movimento social de caráter transformador que tem bases sociais, culturais, religiosas, que demandam uma alteração na estrutura social e que sempre foi ignorado tanto pelas estruturas políticas burguesas quanto pelas estruturas políticas da esquerda, porque não fazem parte das alterações através dos sistemas proletários. Então é uma gente que estava no limbo. E é essa gente que, em função das disputas da Primeira Guerra, do problema do entreguerras, da pobreza que vieram, acabaram se organizando em cima desse primeiro movimento social chamado fascismo, e o governo fascista, diferentemente do que acontecia antes, porque antes os governos muitas vezes, os políticos muitas vezes eram alçados ao poder com a ajuda de movimentos sociais, mas ao chegarem ao poder criminalizavam esses movimentos. O primeiro dos movimentos que não faz isso é o movimento fascista, é o fascismo italiano e depois o nazismo alemão. E isso caracteriza os sistemas fascistas. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Fernando, mas o Franco na Espanha era fascista, o regime militar brasileiro é fascista. Não. Não são. Tá? O Franco tem um momento próximo ao fascismo, que a gente chama de proto-fascista, mas tão logo termina a Segunda Guerra, ele abandona isso, se afasta até por sobrevivência própria. A característica do fascismo é isso.
é ser uma estrutura de poder, é assumir o poder tendo por base um movimento social minimamente organizado e ativo. O regime militar brasileiro não tinha movimento social organizado e ativo. Eles tentaram, marcha da família com Deus, né, aquela coisa toda, mas nunca saiu daquele espaço embrionário, pago artificialmente com dinheiro. Então, a característica do fascismo é esse tronco que sai de Bolsonaro e chega na sua tia Cotinha do lado, né, da sua casa, sua tia que sempre cuidou de gato e que de repente está lá defendendo que a gente amarre crianças negras nos postes porque elas supostamente roubaram celulares e espanque elas ali mesmo. E você não entende como é que isso acontece. Esse tronco é a característica do fascismo. Você pode ter regimes ditatoriais que fazem tortura, que são contra os direitos dos trabalhadores, e eles não serem fascistas. Porque o fascismo é exatamente esse tronco, esse processo de representação. E isso impressiona porque o fascismo é o primeiro desses movimentos que reconhece, e não só reconhece, dá voz, e não só dá voz, mas cria um sistema político responsivo ao movimento social que lhe deu causa e efetivamente o governa. E isso é uma coisa que a esquerda, por muito tempo, virou a cara. Por muito tempo, quando apareceram só as explicações de caráter classista, a esquerda não entendia o fascismo. Não, isso aqui é a burguesia tentando sacanear. Não é. Não, isso aqui é o líder enganando a população. Não, não é, não está enganando ninguém. Levou muito tempo para a esquerda perceber que ela não tinha um monopólio sobre os movimentos sociais mais. E que poderia haver movimentos sociais que buscassem efetivamente transformação da sociedade, mas não para o caminho que nós imaginávamos, o caminho que Marx tinha delimitado, Lenin, Kautsky, a galera toda. Não, poderia haver transformação social para o lado oposto. E isso foi um baque para a esquerda. Nós levamos muito tempo para reconhecer essa situação. De qualquer forma, o modelo fascista passou a ser, vamos dizer assim, um modelo de sucesso que juntava movimento social com tomada de poder. Veja, quando eu falo sucesso aqui, eu estou falando do ponto de vista do movimento social, em que a base social transforma as estruturas de poder, se assenhora delas e é capaz de organizar uma sociedade inteira conforme uma cópia dos seus interesses. Que é o que a esquerda sempre quis. E a bem da verdade, em pouquíssimos lugares conseguiu. Porque sempre quando ela consegue, ela precisa negociar com a burguesia. Enquanto que o fascismo, ele negocia com a burguesia no seu início. Logo em seguida ele se desprende da burguesia, que é o que está acontecendo agora com Jair Bolsonaro, nesse momento. Jair Bolsonaro está se desprendendo da burguesia e sentindo que ele não tem como rezar por dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode atender ao Deus mercado e ao Deus Bolsonaro, que pretende se manter no poder, que nesse momento eles estão em choque, porque o Deus mercado quer empobrecer as pessoas e pessoas pobres não dão voto para o Deus Bolsonaro. Então eles estão brigando e o Bolsonaro está se dando conta que vai ter que se separar. Isso aconteceu igualzinho na Alemanha, aconteceu igualzinho na Itália. De qualquer forma, esse caminho para os movimentos sociais aberto começou a ser, o sonho. Nós queremos fazer isso também, só que a gente, obviamente, a gente não quer se transformar em regime fascista, a gente quer fazer isso e aumentar a participação, e aumentar a representação das pessoas, melhorar a vida das pessoas, e dividir renda, e essas coisas todas que a gente costuma defender.